Bem-vindo, pessoal, ao meu canal. Vou começar com os relatos. Vou apresentar vários relatos no meu canal, poltergeist, espirituais, abduções, perturbações. E hoje eu trago aqui a minha prima Viviane, que pertence à minha família, do lado do meu pai, e somos uma família de grandes médiums, pessoas altamente sensíveis, e ela vai falar um pouco dos fenômenos que vem acontecendo com ela desde criança, né, Vivi? Desde criança. Então, você pode ficar à vontade, começa a contar uma das experiências, né? Pode num bate-papo, né? Sem corte, sem edição. Então, pode... mesmo porque eu sou bem tímida, né? Não, então é não, difícil fica à pra vontade. mim, pra eu Então. falar. Então, começa a contar o que aconteceu na outra casa que você morava? Bom, eu morava ali perto do centro, na Rua Independência, aqui de São José do Rio Preto, e a gente tinha imagens que meu marido fazia parte da Umbanda, né? Acho que é Umbanda que fala. É que eu não sou. Ele era médium? Ele era médium. Desenvolvido? Uhum. Aí trabalhava? Ele trabalhava. E ele tinha os guias dele e ele tinha duas imagens, a do Pena Verde e a do Preto Velho. Preto Velho, isso mesmo. E ficava numa estante e a gente tinha acabado de mudar e nessa época ele colocou numa caixinha compridinha, colocou as duas imagens e falou pro meu filho, que na época tinha uns 2 anos e 8 meses, 3 anos, mais ou menos, por aí, né? Eu não lembro exatamente a idade que ele tinha na época. E eu tava fazendo meus afazeres lá na cozinha e tal, e o Marcos tinha falado, Bruno, não mexa nas imagens, que elas vão ficar aqui em cima da cama, coisa e tal. Não mexa, não pode. Sabe como é criança, né? Aí ele foi lá, abriu a caixa e tava mexendo. Eu não sabia. Eu tinha acabado de olhar o que ele tava fazendo tudo, mas queria ser rápida. Aí eu voltei. Daí eu falei assim, nossa, tá muito quieto, né? Tudo bem. Aí eu peguei e falei assim, eu vou ver o que tá acontecendo. No que eu tava chegando, eu escutei o grito. Eu escutei o grito e eu cheguei no quarto, eu nunca tinha presenciado assim uma coisa tão fora do comum. Ele tava, meu menino, penduradinho assim, com a ponta do pé e tinha erguido assim a orelha. A esquerda mesmo, coitado, tava vermelho, ele gritando. Levou um puxão de orelha Ele dos dois. ele tava pendurado porque ele tava mexendo. Não, mas deixa eu te interromper. Falando aqui para as pessoas que a Umbanda branca, ela trabalha só no bem, né? Uhum. E quando você honra os orixás, faz essas obrigações, acende vela, é exigido um certo respeito. Tô falando aqui para quem acredita, porque Umbanda não é magia negra, Umbanda não é quimbanda, né? Não faz o mal para ninguém. E geralmente quem frequenta o terreiro em casa tem as imagens, né? Como você tinha ali. E certamente seu filho foi mexer. Foi. E levou um puxão de orelha. Mas por que ele ia guardar as imagens na caixa? Porque eu tinha mudado. Tá. Aí ficou difícil. Ficou encaixotado, mas não que ele ia abandonar. Não. Certo. Ele deixou na caixa e falou pro menino, não mexa. E provavelmente ele teve que mexer, né? Porque a curiosidade falou mais alto. Deixa eu só explicar outra coisa aqui para quem não entende, né? A pessoa acha que Umbanda, católico, idolatra imagem. Eu que sou da Fraternidade Branca de São Germán das Chamas, não é que idolatra a imagem, a entidade vem e coloca a presença eletrônica. Se vocês não sabem o que é presença eletrônica, investiguem na internet, porque se eu for explicar aqui vai longe. A presença eletrônica é aquele influxo, como se a entidade estivesse ali, não é a imagem que estamos, e nem ninguém idolatra santo. A presença eletrônica quer dizer que quando você for orar, pedir proteção,
Então, eles escutam, entendeu? E eles devem ter escutado o teu filho ter ido mexer. Ai, muito engraçado. E ficou bem vermelho a orelha dele, ele tava bem penduradinho na ponta do dedinho. Eu fiquei com dó, né? Mas eu falei, vai, não mexe com essas coisas, não pode mexer. Teu pai falou pra não mexer, mas criança é assim mesmo, né? E passou por isso. Aí a hora que meu marido chegou, eu contei. Aí ele explicou exatamente o que você falou. Ele falou pra gente, falou assim, você não mexe mais. O papai falou pra não mexer, não vai mexer. As pessoas têm que ter mais respeito pela religião, né? Cada um tem a sua e todas levam a Deus. Então, a criança não sabe, lógico, não ia mexer. Mas e aí, tem mais história pra contar? Ai, família de assombrados. Pior que tem, hein? Tem uma certa vez na mesma casa, nessa do centro, né? Você foi lá já, você conhece a casa. Sim. E eu tava fazendo aniversário das crianças, são 3. Eu falei assim, como eles fazem aniversário um perto do outro, mês a mês, assim, só a Jéssica que é um pouquinho mais distante, mas eu falei, vou arredondar, vou fazer dos 3. E tô naquela luta, fazendo coisa que naquela época fazia... Tudo, a gente fazia tudo. Aquela coisa. Bolo, salgadinho, palco e picadeira, a gente fazia tudo, até a graça para as crianças. Ursinho Puff, na época eu fiz, e tava lá desenhando, a minha amiga também sabia desenhar. Eu não vou citar o nome dela, porque eu não sei se ela vai gostar. Não precisa, só conta um fenômeno mesmo que aconteceu. E ela lá ajudando na mesa, a gente fazendo desenho, ampliações, passando de risco para isopor e pintando e aquela coisa e tal. De repente as duas sentiram alguma coisa. Eu falo isso porque as duas pararam ao mesmo tempo e estatelaram, olhando assim pro corredor da casa, né? E de repente do banheiro saiu uma imagem. Eu vou falar natural porque pra mim é como se fosse eu aqui. Tipo assim, um ectoplasma? Meio fantasma? Meio fantasma. A única diferença é que ele é um pouquinho mais da gente, assim. Mais denso. É um cascão astral. Você viu o rosto? Eu vi o corpo todo dele e ele saiu na direção ele saiu do banheiro, que sempre acontece isso, né? Saiu do banheiro, passou pelo corredor, olhou pra nós duas. Nossa! Deu um sorriso, entrou na parede. Sorriso! Esse aí era fantasminha, camarada. Graças a Deus ele deu um sorriso. E entrou na parede do quarto das crianças. E sabe quando faz aquelas gotículas, assim? Fluidos. Aquelas gotículas parece câmera lenta. É um eu ectoplasma. consigo falar, eu consigo ver em câmera lenta, isso que é engraçado. Aquelas gotículas foram fazendo assim, ó, espalhando e aquela massa espalhando dentro da parede. Eu vi exatamente isso. Desmolecularizou, isso que fala, desmolecularização da entidade. Eu acho que ele, na parede e foi embora. E foi embora. E minha amiga, e nós continuamos quietas, nós duas. Eu olhei pra ela, olha que eu tô arrepia mesmo. Porque eu voltei no tempo. Aí ela parou, eu parei olhando assim, né? Aí parece uma coisa que hipnotiza. Eu não sei te explicar a sensação. Sei que eu virei pra ela a mesma coisa. Ela olhou pra mim e falou assim. Eu falei, você viu? Ela falou, você viu o que eu vi? Nossa, então quer dizer que ele queria aparecer mesmo, né? Aí eu peguei e falei assim, depende, o que você viu? Aí ela foi falando, olha, era assim, um moço magro. Aí eu falei, tava de calça preta. Aí ela tava de blusa azul. Aí nós fomos, sabe? Então cada ele uma se materializou mesmo. Materializou. Nossa. Moreno, de cabelo enroladinho, não muito enrolado, ondulado seria, né? E sorriu e tal. E a gente foi contando. Menina, todas as coisas bateram. Comigo e com ela a mesma coisa. Porque eu achei estranhíssimo a gente sentir a presença, né? Porque a gente estava desenhando. Então a gente sentiu aquela presença primeiro, antes dele aparecer. E nós olhamos na direção
que ele ia aparecer. É engraçado isso. Porque o fantasma, para ele se materializar totalmente desse jeito, ele precisa de ectoplasma. E o ectoplasma, geralmente, por isso que a gente fala assim, fecha o umbigo quando for passar numa Cracolândia, for num shopping, né? Tampa o umbigo, né? Você sabe disso. Ele sai pelos ouvidos, muito pelo ouvido, pelo nariz, pela boca e pelo umbigo. E se ele olhou para vocês, ele já estava ali pegando esse ectoplasma para se materializar, não para fazer maldade, não. Não. Devia ser um espírito que estava ali, né? Não vou falar amigo, mas um espírito. Mas isso acontece muito, para se materializar esse nível que não ficou transparentinho e tal, né? Mas e aí, tem mais história? Deixa eu ver, posso contar essa terceira, do acidente? Do acidente. Pode contar. Depois a gente continua em outro vídeo, senão fica muito comprido. O meu marido, ele estava fazendo um serviço de viagens, né? E tudo na mesma casa. Tudo na mesma casa. A famosa casa do poltergeist. Poltercasa. Eu tinha um pouco de receio da casa, mas eu me apaixonei assim, que eu vi ela a primeira vez na vida, foi teu pai que quis. É a casa ali, subindo o Chapeuzinho Vermelho? Isso, exatamente. Gente, nós estamos em São José do Rio Preto e Chapeuzinho Vermelho é uma escola infantil e a casa morava, né? Subindo, tá, era a referência, né? Subindo o Chapeuzinho Vermelho. Isso, uma rua bem movimentada, por sinal. E foi teu pai mesmo que achou essa casa pra gente. Que era a nossa diversão na juventude. Diversão, cheia dos portais, papá. Aí ele viajou, porque eu casei, né, e fui morar nessa casa. Aí ele viajou, tal, ele falou, olha, você não imagina o que eu vi na rodovia. Não quero nem contar porque você é impressionada. Eu falei, não conta. Então não conta. Não conta, mas aí ele falou, não, eu só vou falar que o cara morreu atropelado na rodovia. Imagina a situação que tava. Eu falei, tudo bem, né? Só que ele não parou, hein? Ele não parou. Ele só bateu o olho e viu de longe. Ele viu, tipo assim, eu vejo muito, né? Porque, pra quem não sabe, eu sou médium. O acidente, eu digo. Eu sou médium, eu sou sensitiva. Eu já estive aqui hoje, já até passei mal. Ó, tô até rouca, como se uma mão me enforcasse, porque por ela, a filha dela, as filhas dela ter muita sensibilidade, os espíritos, eles encostam muitas vezes pra sugar energia, pra chorar, né? E nessa casa aqui também houve uma morte, né? Um moço. Então, eu cheguei aqui, eu já senti a presença, né? Desse. Mas voltando ao assunto. Voltando ao assunto. Ele passou com o carro e viu um moço já naquele estado. Mas acidentado. Acidentado. Ele pulou no carro. Provavelmente porque o carro tinha uma... Mas o acidente estava ali? Estava. A polícia não tinha chegado? Não, eu acho que tinha começado aquela Chegar hora. Socorro. Chegou aquela hora. Ele falou, tinha acabado de acontecer, então, né, eu presumo que... Aí ele veio pra casa junto com o Marcos. O Marcos era... muito médio. Médio pra caramba. Então, ele... Chegando de noite, ele dormiu e tal, e não é só a impressão dele, mas naturalmente ele acordou e começou a gritar. Ele gritava, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, porque o que ele estava vendo, eu não vi. Graças a Deus eu não vi. Ele acordado, ele falava, sai daqui, pelo amor de Deus, sai daqui, eu não tenho culpa, não fui eu que fiz isso, e vai pro lugar necessário, e não sei o que, segue a luz, Ele tava aparecendo pro Marcos no quarto. Você dormindo e o Marcos vendo ele ali do lado. E eu acordei, lógico, né, que essa gritaria toda, e eu acordei. Que quando os espíritos, eles morrem impactados assim, de repente, não deu tempo nem pra ele se dar conta, que ele nem sabe que ele tá morto, e nem que os mentores vieram buscá-lo. Então, o primeira alma de luz que passou ali, principalmente médium, é vítima, né? Médium é vítima de, a gente fala, pegadas mudinhas, né? Ele encostou no Marcos e veio na luz do Marcos. Foi. Mas inconscientemente, ele não estava aqui no quarto é o que eu deduzi. Pra fazer mal pra vocês. Ele nem sabia que ele estava morto. Ele nem sabia de nada. Ele que contou, ele falou, vai que você não tá em situação boa, e começou, porque... Olhar de longe é uma coisa, agora olhar ali perto... Eu já vi. Eu parei de dirigir por causa disso, porque eu tava dirigindo
E no banco de trás sempre tinha um, porque eu vejo, eu não posso ir em cemitério, quando eu vejo mortos, eu vejo do jeito que eles estão apodrecendo no caixão. Então se eu for no cemitério, eu vou ver tudo aquele monte, tipo o clipe do Michael Jackson. Sei. Tipo esse que o Marcos viu, ele viu, né, não estava apodrecendo, mas ele estava machucado. Então eu parei de dirigir porque ou no retrovisor, e eu quase bati o carro já, ou no retrovisor ou no banco de trás, sempre vem algum, porque eles vêm na luz, né? Vem. Aí você tem que fazer um... É como se fosse um imã, né? Isso, ele puxa, ele vai passando e pegando, eu né? tenho mediunidade de ver, de ouvir, principalmente ouvir à distância, e sempre de socorrista, né? De socorrer. Socorrer. E também tem a mediunidade que eu mais sofro é dos espíritos sofredores, chorões, encostar em mim. Aí eu fico até com depressão. Porque eles encostam pra chorar. E aí suga a tua energia. Você passa por aquele sentimento, deixa eu te perguntar. Se tipo, você tá normal, de repente não é depressão tua. Não é, você sente que não é. Você sente que não é a você tua. Tá feliz, você limpou a casa, você cantou, tá você feliz escutou e isso de repente bate. Exatamente. De repente parece eles que encostam. Parece que você sente um peso nas Aí costas. tem gente que fala assim, ai, orar e vigiar, e não tem nada a ver. Não tem nada a ver, de repente você tá super centrada, você tá bem, você tá feliz. Você tá fora, você né? tá, tipo, nem que nem a pensando. gente tá agora aqui conversando e eles encostam, né? Porque eles estão vendo aquela alegria, né? Que nem a gente tava rindo com o nenenzinho ali agora, eles estão vendo essa interação, isso produz uma energia, então eles vêm nessa luz, né? E na luz do médium também. Eu imaginei isso, porque eu sinto essa vibração, essa tristeza, essa coisa de repente, que não é da fora gente. da minha tristeza. Inclusive né? eu tenho essa tristeza de outras pessoas encarnadas. A pessoa tá. A minha mãe também é assim. Minha mãe me liga, ela fala assim: você tá triste, você tá chorando. Eu tô sentindo. Eu falei assim, mas não é meu. Verdade. Eu tô com uma tristeza que não é minha. Ah, então tá você bom. Você sente assim, quando você Exatamente. pega. Eu tô bem, às vezes eu passo perto da pessoa, ou eu tô conversando com a pessoa tá tão baixo astral que aquilo. Exatamente. Me cai assim. Tem eu gente fico que, baixo astral. tem também. gente não que, só que, dos que, mortos, né? Que não sabe trabalhar o ego, que acha que a pessoa médium, ele é um rei, ele é um deus. Nossa, não, vocês não sabem o sofredor que é ser. Sofre. E principalmente de criança. Eu era tida no jardim da infância como retardada e autista, porque eu conversava com os elementais, eu via as fadinhas. Então a professora virava a minha cadeirinha, falou pro meu pai, que eu não batia bem da cabeça. Então a gente é tido como louco. Aí você tá triste, é depressivo, tem que tomar remédio pra cabeça. Não é, tudo é mediunidade que tem que ser trabalhada e estudada. Não é achismo. Não é achismo. Então, Vivian, vamos. Ela vai voltar aqui com a gente, ela vai contar mais relatos. Eu agradeço. Quem quiser se inscrever no canal, que estamos começando com essa bateria Mistérios Ocultos aqui no canal. E eu agradeço o seu depoimento. Agradeço eu de contar, né? Porque geralmente é um desabafo, porque isso fica tudo encurtido na cabeça da gente. E quem quiser também pode dar o seu relato, porque é uma forma de descarregar aquilo que você guarda há muitos anos. Deixar nos comentários também. Deixa nos comentários. E aí vai. Então, eu agradeço. Gratidão. Gratidão.